Olá, eu sou a Tenente Coronel Stacy, da Polícia Militar de Pernambuco, e coordeno a Operação Lei Seca aqui em nosso estado. Hoje vamos falar sobre educação e prevenção aos acidentes de motocicleta, e nesse módulo eu vou falar um pouco sobre as ações e estratégias da Secretaria Estadual de Saúde na prevenção desse tipo de acidente. Como eu falei, as estratégias e ações realizadas pela CESP no enfrentamento aos acidentes de transporte terrestre é o nosso estudo. Antes de iniciar, eu gostaria de dar uma visão de segurança de trânsito de uma forma global, né, já que é uma questão de saúde pública. Hoje, o trânsito ele mata mais de 1.300.000 pessoas por ano, é a 8ª causa de mortes no mundo, 6ª causa de anos de vida perdidos, ajustados por incapacidade, primeira causa de morte entre jovens de 5 a 29 anos, e 93% dessas mortes ocorrem em países de baixa e média renda, que representam 60% dos veículos registrados em todo o mundo. Mais de 50% das vítimas são vulneráveis na estrada, pedestres, ciclistas e motociclistas, e nessas circunstâncias eles devem causar mais de 13 milhões de mortes e cerca de 500 milhões de feridos durante a próxima década, e dificultar o desenvolvimento sustentável, especialmente nos países de baixa e média renda. Pensando nisso, a Organização Mundial da Saúde criou um plano global da década de ação pela segurança no trânsito, que compreende o período de 2021 a 2030. Esse plano global foi desenvolvido por essas entidades em cooperação com parceiros na colaboração das Nações pela Segurança no Trânsito e outras partes interessadas, como um documento de referência para dar apoio à implementação da década de ação 2021-2030 e seus objetivos. É um plano que descreve o que é necessário para atingir a meta e exorta governos e parceiros a implementarem uma abordagem de sistemas seguros integrada. Entre as ações recomendadas pelo plano da década de ação pela segurança no trânsito estão transporte multimodal e planejamento de uso de solo, infraestrutura viária segura, veículos seguros, uso seguro da via e resposta após sinistros. E, no nosso caso, nós vamos dar uma estudada sobre o uso seguro da via. Excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool, cansaço do motorista, direção distraída e o não uso de cintos de segurança, sistemas de retenção para crianças e capacetes estão entre os principais comportamentos que contribuem para lesões e mortes nas vias. Por conseguinte, o projeto e a operação de trânsito levam em consideração esses comportamentos através de uma combinação de legislação, fiscalização e educação. E o que devemos fazer? Estabelecer os limites de concentração de álcool no sangue para evitar problemas de direção, álcool e drogas ao dirigir, com disposições específicas para motoristas novatos e profissionais. E estabelecer uma agência de fiscalização específica, fornecer treinamento e garantir o equipamento adequado para as atividades de fiscalização. Essas são as recomendações e hoje nós, em nosso estado, já temos ações nesse sentido. Antes de falar sobre os acidentes de transporte terrestre, eu queria falar sobre a mudança de terminologia, atendendo à reivindicação que muitos que vivenciam a violência do trânsito brasileiro há anos já, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, alterou a terminologia acidente de trânsito para sinistro de trânsito. Essa mudança fez com que o Brasil se modernizasse e se adequasse às tendências mundiais de visão zero, quando nenhuma morte no trânsito é aceitável, adotadas com redução de mortes em países como Espanha, Suécia e Estados Unidos. A mudança tem razão de ser e deve ser disseminada por todos, já que acidentes são situações evitáveis, fatalidades, e no trânsito nunca é acidente. Sempre existe uma causa por trás, seja humana ou técnica, que gera uma consequência. E por que ainda usamos o termo acidentes, já que a ABNT mudou essa terminologia para sinistros, né? Para entender como os dados de ocorrências de trânsito com vítimas aparecem no sistema de saúde, é preciso falar sobre classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, frequentemente designada pela sigla CID. Em sua 10ª versão, a chamada CID-10 fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças.
A CID-10 está dividida em capítulos, grupos, categorias e subcategorias. Acidentes de transporte podem ser encontrados dentro do capítulo 20, causas externas de morbidade e de mortalidade. Grupo acidentes, categoria V1 a V99, acidentes de transporte. Então, para esclarecer que, apesar de haver essa mudança de terminologia, a gente aqui na saúde ainda usa o termo acidentes em virtude do CID-10. Falando sobre os acidentes de transporte terrestre em Pernambuco, nós temos os dados do Sistema de Informação de Mortalidade, SIM, DataSUS. No ano de 2010, os acidentes com transporte terrestre já representavam 25,7% dos óbitos por causas externas, o segundo com maior incidência no estado, atrás apenas de homicídios. Em 2011, segundo a Secretaria de Defesa Social, o estado registrou 2.291 mortes no trânsito. Então, diante desses números alarmantes, o governo do estado instituiu uma nova frente de trabalho para combater os altos índices de acidentes com esse tipo de transporte, que ocasionam mortes, incapacidades, sequelas psicológicas e impacto econômico, principalmente no sistema de saúde pública. E aí as estratégias da Secretaria de Saúde quais foram? Implantada em 2010, a Vigilância Sentinela de ATT, que são os acidentes de transporte terrestre, consiste na definição de unidades sentinelas para notificação de vítimas de acidentes de transporte terrestre por meio do Sistema de Informação sobre Acidentes de Transporte Terrestre. E a Vigilância do Óbito por ATT, que foi implantada em 2018 através da instituição dos Comitês Regionais de Vigilância do Óbito por ATT, e que tem a finalidade de analisar os fatores determinantes e condicionantes dos óbitos por ATT, para apontar medidas de intervenção às instituições às quais competem as ações de promoção de saúde, de assistência às vítimas e prevenção dos acidentes. Estes são constituídos por representantes da Secretaria de Saúde do Estado e dos municípios, Secretaria de Defesa Social, dos órgãos de trânsito municipal e estadual, do controle social e de instituições de ensino e ou pesquisa. E outras estratégias, como a criação do Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto, o CEPAM, que foi implantado em 2011, posteriormente descentralizado para as 12 regiões do Estado, por meio de comitês regionais, os CRPANs, estes constituídos por parceiros governamentais e não governamentais, a exemplo do DETRAN, Operação Lei Seca, Secretaria de Defesa Social, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Educação, Sociedade Civil Organizada, entre outros. E, finalmente, a criação da Operação Lei Seca, sob a coordenação da Secretaria Estadual de Saúde, a SES, foi implantada em 2011, com foco na fiscalização, educação e orientação aos condutores para a prevenção e enfrentamento aos acidentes de trânsito, por meio da atuação de deficientes vitimados pela combinação de álcool e direção. As equipes da Operação Lei Seca realizam ações de educação e fiscalização diariamente, e seu planejamento é norteado pelo Sistema de Informações sobre Acidentes de Transporte Terrestre, o SINAT. A criação do CEPAM. O Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto, como eu falei anteriormente, foi instituído por meio de um decreto 36568, de 28 de maio de 2011, com o objetivo de traçar estratégias para minimizar o número de acidentes de moto no Estado, tendo a Secretaria Estadual de Saúde como coordenadora. O CEPAM é composto por várias entidades e tem a responsabilidade de analisar a incidência dos casos e, a partir disso, propor ações nos eixos de legislação, fiscalização, educação e saúde. Já a criação do programa Operação Lei Seca em Pernambuco, através da Lei 14.491, de 29 de novembro de 2011, que instituiu o programa Operação Lei Seca sob a coordenação da Secretaria de Saúde. A Operação Lei Seca tem atuado como um braço operacional do Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto, o CEPAM, com ações de fiscalização e educação em todo o Estado. Apenas em Pernambuco, a Operação Lei Seca está inserida na Secretaria Estadual de Saúde, focando suas ações junto com a Vigilância em Saúde Estadual, no efetivo combate ao número de acidentes com transporte terrestre. A Operação Lei Seca em Pernambuco, sob a coordenação da Secretaria Estadual de Saúde, desde o dia 1º de dezembro de 2011, tornou-se uma das mais bem-sucedidas políticas públicas de redução de acidentes de trânsito por embriaguez do país. E como é que funciona a Operação Lei Seca? Então, com foco na prevenção e enfrentamento aos acidentes de transporte terrestre, considerados uma epidemia mundial,
A OLS realiza fiscalização diária através de 7 equipes que atuam de forma permanente em todo o estado, além da educação e orientação aos condutores, por meio de pessoas com deficiência, vitimados pela combinação de álcool e direção. Como é que acontecem as ações de fiscalização? O trabalho da Operação Lei Seca envolve cerca de 210 policiais. Por blitz, atuam aproximadamente 13 servidores de 3 órgãos do Estado: Secretaria Estadual de Saúde, Polícia Militar de Pernambuco e o Detran Pernambuco. Cada uma das 7 equipes é composta por 4 militares, 4 agentes do Detran e 3 técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, além de motoristas para van e guincho. Na divisão de tarefas, os policiais militares fazem a triagem e abordagem aos veículos e a busca pessoal aos condutores, consultando, junto à Central de Operações da OLS, a existência de qualquer pendência junto ao sistema criminal. Os agentes do Detran aplicam o teste de alcoolemia, verificam a carteira de habilitação do condutor, a CNH, e o documento do veículo, CRLV, preenchendo o auto de infração, se houver irregularidade, e simultaneamente aos procedimentos padrões. Já os técnicos da SES acompanham os procedimentos e preenchem formulários com dados da fiscalização, como a quantidade de veículos, testes realizados, informações do condutor e remoção de veículos. E as ações educativas. No trabalho de orientação, a operação conta com 2 equipes educativas. Cada uma é composta por pessoas com deficiência, cadeirantes ou muletantes, e auxiliares que ajudam na condição de deficientes e na entrega de panfletos, folders, além da realização de testes de alcoolemia. As ações ocorrem em bares e pontos de aglomeração, como forma de evitar que os condutores dirijam após o consumo de álcool, e também em escolas, universidades, empresas e associações, por meio de seminários e palestras. Desde a sua criação, a Operação Lei Seca de Pernambuco já abordou cerca de 3.600.000 veículos e retirou das vias mais de 64.000 pessoas dirigindo sob influência do efeito de álcool. A história da Lei Seca no Brasil. A história da Lei Seca no Brasil teve início em 2008, a partir de uma medida provisória que proibia a comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias federais. Eu falo isso porque anteriormente nós estávamos falando da Operação Lei Seca de Pernambuco e eu trago agora para vocês a história da legislação, o que é que tem no Código de Trânsito sobre a Operação Lei Seca. Quando foi que começou isso? Então, como eu falei anteriormente, isso teve início lá em 2008, a partir de uma medida provisória que proibia a comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias federais. Então, essa medida foi regulamentada por meio do Decreto 6.489, em junho de 2008, e logo após, no mesmo ano, a Lei 11.705 entrou em vigor, ficando conhecida como Lei Seca, que endureceu as regras para consumo de álcool por motoristas. O Brasil é um dos poucos países do mundo a estabelecer tolerância zero para quem dirigir alcoolizado ou sob efeito de substâncias psicoativas. A Lei Seca esse ano faz 15 anos e teve vários avanços. E aí a gente mostra que em 2012 a tolerância para a concentração de álcool no sangue passa a ser 0. Em 2016, o teste do bafômetro passa a ser obrigatório e o valor da multa chega a R$ 2.934,70. E em 2018, motorista bêbado que causar acidente pode ser preso por 8 anos. Então, nós temos aqui como era antes. Em 2012, a multa era R$ 957,69, suspensão da CNH por 1 ano. Em 2008, houve já um rigor maior, a multa passando a R$ 1.915,38, continuava a suspensão da CNH por 1 ano. E em 2016, como eu falei antes, a multa chega a R$ 2.934,70, a suspensão da CNH por 1 ano. Somente a recusa ao bafômetro já acarreta essas medidas administrativas. E a questão do crime de trânsito, né? Que eu vou falar mais na frente, mas vocês têm aí esse quadrinho para consultar depois. O que diz a legislação? Então, vamos agora ao Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o CTB, existem 3 tipificações para as autuações relacionadas à alcoolemia que podem ser aplicadas ao condutor infrator abordado em uma fiscalização. Quais são essas situações? Primeiro, dirigir sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência. Está previsto no artigo 165 do Código de Trânsito.
Como é que isso acontece? O condutor ele realiza o teste, ele é convidado a fazer o teste, aceita, e tem como resultado entre 0,05 e 0,33 mg por litro. Então, nesse caso, ele fazendo o teste, tendo esse resultado, ele é autuado por dirigir sob influência de álcool. Se o condutor realiza o teste, tem como resultado até 0,04, esse é o erro máximo admissível do equipamento, não é tolerância. E a segunda situação é quando o condutor, convidado a fazer o teste, ele se recusa a ser submetido a esse teste, e se não tiver nenhum sinal, ou até um sinal só de embriaguez, ele é autuado pela recusa, que está previsto no artigo 165-A do CTB. Em ambos os casos, a infração é gravíssima, terá multa com fator multiplicador em 10 vezes, chegando ao valor final de R$ 2.934,70. Caso o condutor abordado não apresente um condutor apto a dirigir o veículo, ele será removido ao depósito e, além disso, será instaurado o processo de suspensão direta do direito de dirigir por 12 meses. No caso de reincidência, no período de até 12 meses, aplica-se em dobro a multa prevista no caput. E a terceira situação é o crime de trânsito previsto no artigo 306 do CTB, quando, são duas situações também, o condutor pode realizar o teste e ter como resultado acima de 0,33, ele está aí, incorre num crime de trânsito, ou se recusa a realizar o teste, mas ele apresenta 2 ou mais sinais de embriaguez. Então, mesmo sem fazer o teste, mesmo sem esse resultado colocado aí acima, ele vai ser enquadrado no artigo 165 do CTB, por dirigir sob influência de álcool, e deverá ser conduzido à Polícia Judiciária, onde vai ser autuado em flagrante. As penas para esse crime são detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. E a importância da fiscalização? De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, e a Organização Mundial de Saúde, OMS, a mudança de comportamento por parte dos integrantes da sociedade está diretamente relacionada à capacidade ou expectativa de ser fiscalizada. Se as leis de trânsito relacionadas à direção sob efeito de álcool, uso do cinto de segurança, limites de velocidade, capacetes e sistemas de retenção para crianças não forem cumpridas, elas não poderão resultar na redução esperada nas mortes e lesões no trânsito. A aplicação efetiva da legislação inclui o estabelecimento, atualização regular e o cumprimento de leis em nível nacional, estadual e municipal que abordam os principais fatores de risco relacionados a acidentes de transporte terrestre. Por que é importante fazer cumprir as leis de trânsito? Por que eu trago isso? Porque, como eu falei anteriormente, o Brasil é um dos países que tem a legislação mais rigorosa do mundo em relação à alcoolemia. Mas se nós não fizermos fazer cumprir essas leis, de nada vai adiantar. A gente utiliza a teoria da dissuasão. Quanto maior a percepção do risco detectado, menor será a probabilidade do usuário da via cometer a infração. Então, a gente tem a dissuasão geral, na medida em que as pessoas são dissuadidas de tomar uma decisão específica, não porque foram pegas, mas porque acreditam que podem ser e haverá uma consequência, e a dissuasão específica, na medida em que uma pessoa é dissuadida de cometer uma infração novamente, como excesso de velocidade ou atravessar um sinal vermelho, porque ela já foi pega e disciplinada por esse comportamento. E como aumentar essa dissuasão? A aplicação da lei será mais eficaz se os seguintes princípios forem seguidos: visibilidade, controle rigoroso, vigilância constante e a ampla divulgação. É isso que nós fazemos na Operação Lei Seca, né? Utilizamos elementos logísticos, tablices da fiscalização, cones, luzes, carros de patrulha, lanternas, uniformes, juntamente com a localização adequada, devem permitir que todos os motoristas observem a distância, que há uma concentração de esforços e que não será fácil fugir ou evitar o controle policial. O controle é rigoroso, nós não admitimos exceções na Operação Lei Seca, o controle da lei é firme e alcança o maior número de infratores possível. A vigilância é constante, qualquer que seja o comportamento de risco que se pretenda controlar, é importante que a estratégia permaneça constante. Então, essa estratégia da Operação Lei Seca, que é coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde, a gente atua todos os dias, em todos os locais do Estado. E a ampla divulgação, né? Além das campanhas de segurança viária, é recomendado que o órgão de trânsito ele tenha um canal que permita uma comunicação das mensagens principais nas mídias sociais.
organização de conferências de imprensa, onde são debatidos os principais riscos enfrentados pelos atores vulneráveis na via, aumenta a dissuasão geral, alertando que a polícia realizará controles sem exceção. E agora, para a gente concluir, eu gostaria de falar sobre a responsabilidade compartilhada. Embora os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito tenham a principal responsabilidade de projetar um sistema de transporte seguro, implementar e manter um plano de ação para a segurança no trânsito, o papel e a influência de outros agentes são cada vez mais reconhecidos como uma parte importante do sistema seguro. Existe uma expertise considerável entre as instituições acadêmicas e os profissionais de saúde, que pode ajudar a preencher lacunas importantes em diferentes áreas, por vezes negligenciadas, da segurança no trânsito, assim como ajudar a implementar as medidas necessárias para reduzir os traumatismos no trânsito. Esses grupos desempenham um papel importante na geração de evidências para ajudar o governo e outros agentes a compreender, através de análises epidemiológicas e de risco, a natureza do problema, assim como identificar soluções e estratégias eficazes.